agora vamos começar a aula, certo? Primeiramente eu quero agradecer, né, a vocês aí que estão se dedicando, todos vocês aí que vão dispor do tempo de vocês, né, para se dedicar ao aprendizado do desenho, né? Isso é importante para mim, isso é importante. Eu sempre gostei da aula de desenho, sempre gostei, quem me conhece sabe. E assim, antes de começar a literalmente, realmente colocar o lápis no papel, eu preciso falar algumas coisas porque o desenho ele tem muito da teoria, né? A teoria é tão importante quanto a prática. O entendimento do desenho é fundamental para quem vai desenhar, para quem vai construir, para quem vai criar, representar. Isso assim, é essencial, é essencial. Tem que andar junto tanto o entendimento do que você vai fazer com a sua ideia, né? E aí a prática de representar, ela vai vir com o exercício e com o tempo, né? Então vamos lá. Sim, primeiramente, galera, obrigado mesmo mais uma vez, agradecendo. Se vocês puderem compartilhar isso aí com quem gosta de desenhar. Eu quero fazer daqui a minha sala de aula, minha sala de aula e que eu vou encontrar vocês sempre aqui, né? A minha intenção é que eu consiga fazer isso pelo menos a aula de desenho 2 vezes na semana ou 3, não sei. Eu vou tentar filmar, editar e lançar isso aos poucos. Não é legal, eu acho que não é legal assim tudo de vez, porque vocês precisam de um tempo para exercitar. Se eu conseguir fazer uma aula por dia, vai ser ótimo, né? Ou 3 por semana, sei lá, 4. Vamos tentar. Bom, por que que a gente tem que começar? É assim, ó, primeiro, o desenho, eu acho que o desenho tem várias vertentes. Né? Isso aí é incontestável. São várias vertentes das possibilidades de representação do desenho. O entendimento do desenho para que você aprenda, o aluno que quer começar, eu quero começar a desenhar, não sei de onde começar. Eu acho que existem dois caminhos, né? São dois caminhos para que você tem que realmente seguir, você precisa entender, que seria o desenho de observação e o desenho de construção, né? Aí atrelar os dois juntos, você tem o que seria chamado desenho de criação. Pô, eu quero criar, mas eu tenho ideia, mas eu não consigo representar. Então, se você tem uma boa observação, que é o desenho onde que você utiliza de técnica acadêmica, né, de usar o lápis, colocar o lápis, fechar o olho, tirar aquelas medidas, observar os detalhes, textura, formas, né, acabamento, enfim. Quando você tem um modelo, quando você tem um motivo, você está utilizando a técnica do desenho de observação. Quando você não tem um motivo, você precisa criar, né? Você tem que ter uma noção real da construção das formas. E você precisa entender de cubo, pirâmide, são as 5 formas básicas: cubo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Eu vou tentar enxutar ao máximo as aulas para que toda aula eu consiga vir a trabalhar um elemento desse com vocês. No início é assim. Essa primeira parte que eu quero dar aula aqui, eu vou separar por partes, né? Essa thumb até do vídeo eu vou tentar colocar como desenho de perspectiva 1, que é o desenho da perspectiva, a perspectiva artística, onde você entende as formas geométricas e a partir desse entendimento, desse conhecimento, você consegue manipular elas ao ponto de ajustar a qualquer motivo que você acha interessante. É por isso que o fundamento é necessário. Né? Você entender isso é importante. Não é só pegar no papel e desenhar. Né? Eu preciso que vocês tenham uma noção clara do que vocês querem fazer e uma noção clara do que é representar essas formas. Porque uma vez que você entender como representar essas formas, você consegue, né, ajustar elas a qualquer outra coisa. Uma curiosidade, por que eu acho isso tão importante? Quem me conhece, né, sabe que eu por um tempo eu dei aula na Escola de Belas Artes, que é aqui do lado até. Só aqui, o quarteirão aqui, a gente já está do lado da Escola de Belas Artes. Aqui na Escola de Belas Artes, da UFBA, a gente tinha, quer dizer, né, são várias matérias de desenho, mas as principais matérias de desenho, as 3 principais, são desenho 1, 2 e 3. Alguns anos atrás, eu fiz o concurso lá, eu fui aluno de lá, me formei, fiz o concurso e entrei como professor substituto. Desenho 1, 2 e 3. É uma curiosidade, eu lembro que quando eu comecei a lecionar as aulas lá, quando eu peguei a ementa, né, da matéria de desenho 1,
Logo, eu lembro que na época, assim, um professor muito bem reconhecido lá e respeitado era o Onias. E na época a diretora, se não me engano, era Nancy Novaes. Foi roalendo, aí passou, quando eu entrei como professor, passou o cargo para Nancy. E aí, quando eu comecei a dar aula, né, de desenho como professor substituto, porque eu dava aula antes como monitor, dei aula como monitor, fiz curso de extensão, eu estava tomando aula lá também, estava estudando como aluno, mas quando eu consegui me formar, que eu fiz o concurso, aí eu tive em mãos as ementas das matérias, e aí eu lendo a matéria de desenho 1, que para mim é a mais importante de todas, eu senti que tinha um problema. Por quê? Porque a gente trabalhava em desenho 1 a observação dos modelos. Eu não lembro exatamente como era a ementa, mas, assim, se eu não me engano, não falha a memória, é a representação dos modelos, do modelo natureza morta, representação dos modelos ao vivo, né, de observação, tinha representação de desenhos com carvão, lápis de cor, mas não tinha construção. Não tinha. Já em desenho 2 tinha algo sobre desenho de observação externo e perspectiva das formas, observando. E aí eu lembro que eu chamei Nancy e Onias para conversar. Eu chamei Onias porque Onias era o professor assim, o mais respeitado em relação a isso, era o professor titular de uma matéria que era bem requisitada lá dentro, que era a matéria de desenho 3, que era anatomia humana. E aí eu chamei ele e falei, Onias, eu queria conversar com você e com a Nancy. Eu acho que tá faltando uma coisa aqui na matéria de desenho 1. Aí ele todo sério, né, com aquela voz dele, não, diga, é o que ele tá faltando. Falava meio assim, né? Que ele não ouça e não ache que eu estou brincando, né? Quer dizer, é uma brincadeira, mas eu não estou abusando, não, né? Entenda, professor, por favor, se você estiver vendo, não estou brincando, não estou abusando, né? E aí ele fazia assim, diga aí. Aí eu fiz assim, eu acho que está faltando aqui o desenho de construção. Está faltando o aluno entender em desenho 1 as formas básicas, entender a construção e tudo. Aí Nancy fez, faz sentido, realmente precisa. Aí Onias falou para mim assim, olha, David, essa ementa ela vem mudando ao longo do tempo. A noção e o estudo das formas geométricas, elas realmente eram no início. Aí ele disse assim, eu acho que era realmente desenho 1 ou era em desenho 2, era mais completo. Ele disse, não, realmente, como você está falando, era mais completo. Hoje em dia a gente não tem como fazer isso, porque o processo de mudança, de aceleração do curso, né, dos semestres, e aí a gente teve que encurtar e ir colocando mais coisas dentro de um único semestre. Aí eu falei assim, poxa, aí ele falou assim, olha, mas se você conseguir, né, você quer acrescentar isso em desenho 1, se você conseguir trabalhar com o aluno o desenho de observação, o desenho a carvão, o desenho lápis de cor, e conseguir acrescentar, não tem problema. Se você achar que consegue, você trabalhando com eles tudo que está na ementa e colocando o que você quer, não tem problema. Pronto, foi o que eu precisava para poder realmente trabalhar com os alunos. Então o que eu fiz? Eu trabalhei um primeiro momento no semestre de desenho 1 com o desenho de observação, que é entender o que você vê para você representar, que é aquele que você utiliza as técnicas acadêmicas de medidas, com bastão, com lápis, e você traz centralização, proporcionalidade do desenho na área de representação, que era o papel A2, às vezes, A1, A2, A1 não, A1 trabalhava, papel A2, o tamanho, a área, né, de espaço do trabalho, sempre A2. Ou A3, também a gente trabalhava papel A3. Na verdade, na maior parte do tempo era o desenho A3. Mas enfim, não veio ao caso. E aí, eu consegui, na segunda parte do primeiro semestre, com todas as turmas, eu consegui trabalhar o desenho de construção. Por quê? Porque para mim o desenho de construção ele é o mais, assim, um dos mais, não é que é o mais importante, mas você precisa ter essa noção, você precisa realmente ter esse fundamento e entender ele para você chegar a se soltar na construção do que você quer criar. Não sei se vocês estão entendendo agora, eu estou, né, tentando deixar isso da maneira mais clara possível, mas eu acho que ao longo das aulas de desenho, vocês vão perceber isso. Eu acho que isso é muito importante. O desenho de perspectiva artística, ele é muito importante. E eu estudei muito a perspectiva artística. Eu vou deixar alguns autores aqui com vocês, mas o que eu acho que é o mais assim direto,
mais didático e o que eu mais li e estudei é o Maria Parramon, José Maria Parramon, com o livro dele Desenho de Perspectiva. Eu tenho esse livro aqui, depois eu vou deixar até na descrição aí, e aí eu espero que vocês deem uma olhada também. Mas vamos lá. Assim, ó, entender o desenho de perspectiva. Vamos começar, né? Começando. Pá, batendo agora. Perspectiva no desenho artístico. A perspectiva no desenho artístico nada mais é do que você entender como representar as formas a partir do seu ponto de vista. O que quer dizer isso? Tipo, eu estou sentado aqui, certo? Eu tenho todo esse ambiente, eu estou no meu ateliê, no meu estúdio ateliê, eu tenho todo esse ambiente com tudo, com parede, com mesa, com bebedouro, com freezer, com luminária, com bonecos, com estátuas. Eu estou sentado em um ponto, e a partir deste ponto que eu estou sentado, eu tenho um campo de visão para tudo que está ao meu redor. E esse campo de visão, ele me indica exatamente onde está a minha linha do nível do olhar, que é justamente a altura em que se encontra a minha visão, e tudo que está ao meu redor, ele tem um posicionamento em relação a essa minha linha do nível do olhar. Isso quer dizer que, se eu tenho aqui este cilindro de esse cone de ferro aqui que me deu de presente foi meu pai, eu preciso até dar uma lixada nele, tá muito enferrujado, mas enfim, é um cone perfeito de ferro. Se eu tenho esse cone aqui no meu nível do olhar, eu tenho um entendimento dele e eu preciso entender o que acontece com ele aqui. Se eu tenho esse cone abaixo do meu nível do olhar, eu já vou ter outra visibilidade dele e outro entendimento dele. E se eu tenho esse cone acima do meu nível do olhar, é outro entendimento, outra visibilidade. Eu consigo ter ângulos de diferentes visões dessa mesma figura só por causa do posicionamento. Seria o mesmo que se eu ficasse em pé, comparado a ele, né, apoiado em algum ponto, ou se eu ficasse abaixo dele, se eu saísse da cadeira de onde eu estou, sentasse no chão e ficasse. Isso precisa ficar muito claro, que é entender o seu ponto de vista. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou começar a desenhar no papel, e vocês vão olhar agora no papel o que é que acontece quando você começa a modificar isso. A gente vai trabalhar desenho em perspectiva, a gente trabalha são 3 etapas, certo? De desenho de perspectiva, a construção das formas em perspectiva. A primeira etapa é a construção desses sólidos, você entender as linhas que regem essa estrutura até formar ela, sem volume, sem nada. Só a linha de construção. E você entende as faces, entende os lados, e você consegue posicionar isso de maneira correta, de acordo com a sua visão. Segunda etapa é justamente essa da volumetria, que é você entender de luz e ausência de luz. Vários livros têm escrito que o real, o correto seria entenda da luz, entenda da sombra e entenda do meio tom. Acho que é isso na forma, né? Só que assim, ó, eu percebo de outra maneira. A sombra, para mim, ela não entra nessa segunda etapa da luz. Existe a luz no objeto e a ausência de luz. Sombra, para mim, é a representação do mesmo objeto planificado no local onde ele se encontra, ou para onde vai essa representação dele. Isso é a sombra. A sombra é a representação dele em outro plano, né? E que é a ausência de luz, aquele espaço onde ele evita que a luz passe, e aquilo que é representado no espaço, que seria a forma dele em distorção, é a sombra. Então, a segunda etapa seria luz e ausência de luz na forma, e a terceira etapa seria ajustar essas formas ao plano, essa forma já bem representada, com volumetria também bem representada, bem esclarecida, e por fim você tem ela associada a um plano qualquer, e por consequência disso você vai ter a sombra. A sombra vai lhe indicar o que acontece com a forma quando ela está próximo a esses planos, que pode ser um plano horizontal, pode ser um plano vertical, uma parede, pode ser um plano irregular, enfim. Mas vamos lá, vamos começar o desenho, né? Bom, galera, aqui, ó, é basicamente, o que eu falei é basicamente isso aqui, ó. Aqui você tem um entendimento da estrutura do cubo, ele em posições diferentes, né? A partir do nível do olhar, que está aqui representado como NO, você tem um ponto de fuga, e deste ponto de fuga eu consigo representar o cubo aqui em 4 posicionamentos diferentes. É a mesma figura, porém, por ele estar abaixo do nível do olhar aqui, eu tenho uma representação dele de uma maneira onde eu consigo ver a face superior, face anterior, né, essa frente,
e sei que existem as outras faces, mas não represento. Essa peça daqui agora se encontra no centro, né, da minha, está praticamente alinhado o centro dele alinhado ao meu nível do olhar. Então eu consigo perceber essa face anterior, essa face lateral. Sei que existem as outras, mas não consigo visualizar. Eu sei que estão lá, estão representadas aqui com linhas bem suaves, né, linhas bem mais leves, para poder você entender que estão lá. A gente vai entender como construir isso aí. E aqui a gente tem também outro, né, apoiado à linha do nível do olhar, ou seja, a face inferior está totalmente alinhada ao meu nível do olhar. Eu não consigo ver, mas sei que existe. E essa figura daqui é que está acima do nível do olhar, onde você consegue ver a face anterior e a inferior. Sabe que existem as outras, mas não representa, né? Então, esse é o entendimento. Porque quando você entende isso, você consegue associar isso a outras coisas, ao que você quer fazer. Aqui tem uma representação também do cubo a partir dos pontos de fuga. Eu vou explicar isso aqui também para vocês. Né? Então tem 3 figuras aqui do cubo acima do nível do olhar, uma passando entre o nível do olhar e mais 2 peças aqui abaixo do nível do olhar, trabalhando com 2 pontos de fuga. Né? Aqui tem uma representação do cubo com volumetria, né? Onde eu trabalho um ponto de luz artificial e aí eu consigo entender o que acontece com a origem e a incidência e ausência de luz em cada figura dessas aqui. Esse entendimento é importante, porque você vai sempre associar isso a qualquer outra coisa que você vai fazer, né? Mais uma vez, o mesmo entendimento. Então vamos lá, eu vou trabalhar o desenho aqui com vocês. Vou deixar esse papel aqui, vamos começar o desenho de uma maneira bem assim, prática, né? Direta e prática, que seria o quê? Vamos lá. Primeiro, bom, assim, a primeira coisa é entender essa ideia do nível do olhar. O nível do olhar, né? Então eu vou trabalhar com 3 quadros aqui, 3 quadros, divisões, só para a gente ter uma noção do que é entender a linha do nível do olhar. Certo? Vou trabalhar um primeiro quadro, trabalhar um segundo quadro aqui. Espera aí que meu lapiseira está me deixando na mão. Aí. Um segundo e um terceiro. Só uma representação básica. Deixa eu tentar aproximar mais um pouco aqui aí, pronto, melhorou. Então vamos lá. Bom, eu vou fazer de conta que eu estou tendo um sonho, que é um sonho, e neste sonho eu acordo, eu saio da minha casa, eu estou numa casa, eu saio e eu estou em pé e eu consigo ver uma linha do nível do horizonte e consigo ver uma estrada se formando, uma estrada que se forma bem aonde a minha casa se encontra, né? É quase um pesadelo, mas é um sonho. Aí eu trabalho essa ideia das faixas da pista. Né? Gente, aqui é bem aleatório, viu, gente? Aqui eu tenho algumas nuvens. Aí esse entendimento é importante. Não é o desenho em si lindo e maravilhoso. Né? Não está nem perto do que deveria. Mas vamos lá. Aqui eu tenho algumas nuvens menorzinhas, algumas um pouco maiores. Aí eu digo assim, meu Deus, a minha casa está no meio da pista, vamos para o outro lado para ver. Vou para o outro lado da casa e aí eu tenho uma janelinha, né, eu tenho uma portinha, onde eu me agacho para dar uma olhada, abro essa portinha onde passa um cachorro, sei lá, e aí o meu nível do olhar ele vai ficar um pouco mais abaixo desse espaço de visão que eu tenho, que é essa área. E aí eu vou estar mais próximo da estrada, né? Então esse ângulo ele vai abrir. E aí, mais uma vez, aquele desenho da representação da faixa só vai estar um pouco mais aberto, né? Mas continua lá. E eu vou ter mais aquelas nuvens. Porém, agora eu tenho um espaço maior para trabalhar essas nuvens. Deixar o desenho um pouco mais vivo. Eu
Eu tenho algumas nuvens que estão maiores, de acordo com a aproximação da minha visão, né? E aí eu disse assim, poxa, eu vou subir, né? Vou subir uma escadaria aqui na minha casa, vou lá no alto, é uma torre enorme, e de lá vou abrir a janela e vou dar uma olhada. E essa janela ficou a um nível em que o meu nível do olhar ele trabalhou mais ou menos acima da metade do ângulo de visão daquela janela. E aí o que, é que aconteceu? A pista ficou só um pouco mais distante, mas ela continua lá. E eu tenho a faixa, né? E tenho as nuvens. Bom, o que é que mudou aqui nesse desenho? O que é que mudou nesse desenho? Bom, eu vou dizer a vocês, o que mudou é o seguinte, é que essa representação, essas três visões de um mesmo motivo, o motivo aqui é a estrada e o céu, somente a estrada e o céu. A mudança aqui é simplesmente o meu posicionamento em relação ao motivo. Se vocês analisarem, aqui eu estou com a linha do nível do olhar passando pelo centro desta área minha de trabalho, então eu tenho o mesmo espaço de trabalho tanto em cima quanto embaixo. A representação abaixo do meu nível do olhar é a mesma que acima do meu nível do olhar. Então eu tenho uma maneira de perceber essa distância da estrada e essa quantidade de nuvens que estão acima do meu nível do olhar. Quando eu me abaixo, o que é que acontece? A estrada se torna mais próxima de mim, então esse ângulo fica maior, né? A faixa se torna maior, porque eu já estou mais perto dela, e por consequência, toda essa área que eu tenho de trabalho, que seria das nuvens, eu já começo a perceber outras nuvens que estão mais próximas de mim, porque essas que estão aqui estão mais próximas de mim. Essas que estão mais próximas do nível do olhar estão mais distantes. Essa é a ideia. E nesse caso aqui, essas nuvens estão bem engraçadas, né? Não parecem nuvens, mas o que importa aqui é o entendimento. Essas nuvens aqui, você tem um espaço mais reduzido. A estrada ficou mais distante. Então ela perdeu um pouco a proporção, ela ficou mais estreita e o espaço de trabalho que eu tenho para a nuvem está menor do que para a estrada. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque a partir daqui agora, o que é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a construção da principal forma, que seria o cubo, com o nível do olhar e a representação dele em três visões diferentes, certo? Só que antes de começar isso aqui também, eu preciso fazer um outro desenho com vocês. Deixa eu voltar aqui. Que é entender esse cubo. Eu preciso de um desenho aqui, um novo desenho aqui, que é o seguinte. O que é um cubo? O cubo é a representação gráfica de 6 lados de quadrados iguais. Isso é um cubo. Né? Então vamos lá. Então eu tenho um quadrado, eu tenho um segundo quadrado, eu tenho um terceiro quadrado, eu tenho um quarto quadrado e eu tenho mais 2 quadrados nos lados. Se eu cortar esse esquema e dobrar, eu vou ter a representação do cubo. Eu vou pegar aqui agora eu tenho aqui uma colinha aqui para vocês, que é o seguinte. Que seria este cubo aqui. Essa é a representação do cubo. Pronto, aqui é um cubo, apesar de estar com a pontinha aqui avariada, mas é um cubo de madeira, feito por grandes amigos meus, marceneiros, né? Os irmãos Ribeiro. Ok, que massa. Apesar de ter tomado umas porradinhas, mas está aqui. Então, é isso aqui. Ó. A representação do cubo, eu preciso entender o quê? Eu preciso entender que ele tem 6 lados. É simplesmente isso. Um cubo tem 6 lados. Né? Tem a face superior, face inferior e todas as outras 4 faces laterais. Né? Tem as laterais, a lateral direita e esquerda, a face anterior, né, frontal, e a posterior, traseira. Acabou. Superior e inferior. Entendendo isso, o que é que acontece? Vamos separar esses pedaços e eles se transformarão em quadrados. Imaginem aqui, quadrados. Vou pegar quadrados aqui, ó, placas de quadrado, e vou apoiar aqui no chão. Não sei se vocês conseguem imaginar. Imaginem que aqui tem um chão. Eu tenho uma placa de quadrado aqui, uma outra placa aqui. Eu tenho 4 placas, certo? Uma segunda, uma terceira, e uma quarta, e uma outra,
Enfim, total são 6 placas de quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 6. E eu digo a você, vamos lá, eu preciso que você apoie uma placa dessa aí no chão. E você vai apoiar uma placa dessa aqui no chão. Deixa ela aqui no chão, né? Apoiada. Pronto. Tá aqui, apoiada no chão. Aqui a espessura dela. Não vem ao caso, mas eu estou fazendo, representando. E eu digo a você, ó, precisamos de barbante e pregos. Eu preciso de alguns pregos e barbantes. Pronto, então o que a gente vai fazer? Eu vou imaginar que eu tenho uma parede aqui do outro lado. Isso é tudo só para a gente imaginar. Esqueça essa linha aqui. Eu tenho uma parede aqui do lado. E tenho esse quadrado apoiado aqui em pé. Eu preciso que vocês imaginem isso aqui. Ó. Imaginem que eu peguei prego, prendi um barbante aqui. Não, um alfinete. São 4 alfinetes. 1, 2, 3, 4 e 4 pregos. Os alfinetes eu prendi em cada um desses vértices, né, que são as junções das laterais. Né? Você tem um lado e tem um vértice. Né? A aresta, chamado de aresta do quadrado, e o vértice. Então, você tem uma linha, um barbante preso aqui. Vou pegar um nylon desse aqui, um barbante. E vou trazer uma linha em paralelo até chegar aqui na parede e eu vou prender com um prego exatamente na mesma distância. Prendi um barbante aqui. Vou pegar um outro barbante aqui embaixo e vou puxar ele e vou prender e tentar deixar a mesma distância que eu deixei daqui do quadrado. Eu vou prender outro prego e amarrar esse barbante. Vou fazer o mesmo aqui embaixo. Eu vou pegar esse barbante aqui por trás e ele vai vir aqui nessa mesma altura. Eu vou prender ele aqui na parede. Na verdade, aqui ele deveria vir no chão, né? Exato, não é um erro meu aí. Eu teria que estar aqui no chão, exatamente no chão. Exatamente apoiado aqui, né? Já que ele está alinhado, seria exatamente nessa quina. Mas enfim, vamos lá. E o outro lado, a mesma coisa. E eles têm que ter coincidência. Esse ponto aqui tem que coincidir com esse aqui. Por que isso tem que acontecer? Eu estou tentando representar essa figura do quadrado aqui na parede para que vocês entendam que quando você cria um nível do olhar, um ponto de fuga, representa um quadrado, seja ele de qualquer posição que você vai fazer, e você trabalha a perspectiva dele, você precisa ter esse ponto, que é o ponto de fuga, de onde saem as formas, e você vai associar esse ponto a todos os vértices de um quadrado, para que você consiga representar os outros lados em perspectiva. Aqui agora, isso aqui agora que eu estou fazendo é representando outro quadrado desse apoiado aqui do lado. Está claro isso para vocês? Se não estiver claro, né, deixa nos comentários aí que eu tento explicar de novo. Mas então volta o vídeo e tenta entender. Veja bem, um quadrado lateral, ele parece estar indo em profundidade, em perspectiva, né, ele está perdendo a proporção, porque o ângulo de visão que você está olhando determina que tudo que está aqui na sua frente está próximo de você e tudo que está indo em profundidade tem uma tendência a ficar menor. Só que quando você olha aqui lateral alinhado, você percebe que essa distância ela é igual. Só que na perspectiva, na representação gráfica do desenho, isso você só consegue representar se você trabalha com um ponto de fuga, distorcendo as linhas. Eu espero que isso tenha ficado claro, porque eu vou trabalhar agora a representação com o ponto de fuga e o nível do olhar. Essa linha está maravilhosa, né? Mas vamos lá, tem uma linha do nível do olhar e eu quero representar 3 cubos aqui. 3 cubos, né? Esses 6 quadrados ajustados em perpendicular, formando a forma do cubo, formando, né, a estrutura do cubo. Então, o primeiro, eu quero trabalhar um cubo aqui abaixo do nível do olhar, como se ele estivesse realmente no chão. Eu coloquei um cubo aqui no chão. Trabalhar. Então, o que é que eu faço? Primeira coisa, o quadrado principal é o quadrado. Gente, um detalhe. Esse desenho é um desenho de perspectiva. Só que o entendimento ele é geométrico. Se você conseguir fazer isso de forma livre, não tem problema nenhum. A perspectiva não precisa ser uma perspectiva técnica. Não tem necessidade de ser uma perspectiva técnica. Se vocês quiserem utilizar material técnico como régua, esquadro para trabalhar, não tem também problema nenhum.
mas eu quero que o entendimento seja mais importante, esse entendimento tem que ser mais importante do que a representação em si. Então vamos lá, quadrado, e eu vou trabalhar um ponto de fuga exatamente acima da minha peça, alinhado, né, no centro dela. Então essas linhas aqui ó, estão indo em direção ao ponto de fuga, mas vocês têm que entender que essas linhas aqui são exatamente aqueles barbantes que estão indo alinhados em direção à parede. Lembram? Esses barbantes estão indo em direção à parede, formando o mesmo quadrado, o mesmo espaço de um quadrado desse cubo. É o mesmo espaço, esse espaço que está aqui é a representação desse mesmo quadrado que está aqui. Porém, quando olhamos isso de frente, a gente consegue entender que há uma distorção da forma. Então, quando eu vou apoiar uma outra peça minha aqui, então vamos lá, eu quero fazer aqui agora o quadrado superior. O quadrado superior, eu não posso pegar essa mesma distância e trabalhar ela aqui, que aí não vai ser um cubo, vai ser qual é a palavra? Um paralelogramo, não vai ser um cubo. Vai ser um cubo distorcido, um paralelogramo, né? Então, para que seja um cubo, eu tenho que imaginar que essa distância será menor do que ela aqui em distorção. O quanto é angulação? Existe um cálculo para isso, mas eu não vou fazer, porque também eu já esqueci, mas existe um cálculo para isso. Mas eu vou trabalhar aqui, ó, vou usar a minha percepção. Vou usar o que seria para mim de o que seria mais próximo do natural, que é tentar deixar esse espaço menor. Mas existe isso aqui, a angulação. Eu pegaria essa medida, ia trabalhar o ângulo, o quanto ele ficaria, quanto essa medida é no ângulo, ela acaba perdendo e aí eu teria a medida, a forma correta. Mas vamos usar a noção aqui, né? Tipo, como é que diria um aluno meu há muitos anos, o sentimento. Vamos trabalhar com o sentimento. Então, o sentimento que eu tenho aqui é que seria menor. Então, essa seria a face superior. Face superior, face anterior, que está na minha frente, e as outras faces. Eu não vou ver, mas eu preciso representar? Sim, eu preciso representar, porque eu preciso entender o que acontece. Então, como é que eu faço? Eu vou trabalhar, a partir desses dois vértices superiores, vou trabalhar duas linhas em paralelo, essas linhas verticais, fazer pontilhada para ficar bem representado, como se estivesse em transparência. E onde elas tocarem nessas linhas auxiliares inferiores, ó, eu vou ligar e consigo entender que já tem um outro quadrado, né? Eu tinha aí o quadrado, o anterior, tinha o superior, agora eu já tenho o posterior. Aí, o anterior, né, que está na minha frente, o superior e agora o anterior, o oposto a esse frontal aqui. E os laterais, eu simplesmente vou ligar este vértice né, de trás a este vértice aqui da frente, com a linha pontilhada também, porque o entendimento aqui é mais importante. Eu preciso entender. Agora eu tenho quadrado lateral, o outro quadrado lateral, outra face lateral, né? Face da direita, face da esquerda e a face inferior. Pronto, eu tenho a representação disto daqui. Eu tenho a representação dos 6 lados de um cubo. Eu tenho um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, isso é importante. Importante o entendimento. Ele é o mais importante de tudo. Nas aulas de desenho, de construção, de perspectiva artística, para você conseguir associar isso a algo, esse entendimento é fundamental. Segundo cubo. Quero trabalhar um cubo passando pelo meio da minha linha do nível do olhar. Eu tenho um quadrado aqui. Tem um ponto, vou trabalhar o ponto de fuga também no centro dele. Então o que eu faço? Linhas auxiliares indo em direção a ele. Linha auxiliar indo em direção a ele. Vou trabalhar uma distância usando o sentimento que não pode ser a mesma medida, não é a mesma medida, não pode. Uma medida menor. Trabalho ela. Faço um paralelo dela até outra linha auxiliar, né, que foi aqui, e eu fechei mais um quadrado já, quadrado superior. A partir desses dois vértices que estão escondidos, eu não consigo ver, mas sei que estão lá, eu vou trabalhar dois vértices, né, duas arestas verticais, até se encontrarem aqui embaixo, e com isso eu tenho uma representação de mais um quadrado, que é o posterior. O oposto é esse aqui, meu anterior, da frente.
E agora, a partir desses dois últimos vértices, eu vou também fazer linhas pontilhadas até os vértices que estão aqui na frente. E com isso eu consigo essas outras três representações, que seria esse quadrado lateral, este outro lateral e o inferior. Com isso aqui agora eu tenho dois cubos já representados com a linha do nível do olhar e um ponto de fuga. Quero trabalhar mais um agora, aqui acima do nível do olhar. Então, acima do nível do olhar. E eu quero trabalhar o ponto de fuga bem alinhado à figura. Estou fazendo alinhado, mas não é uma obrigação. Mas eu acho interessante vocês fazerem assim um primeiro estudo para entender como acontece desta maneira mais simples de entender, seria a palavra agora. Mas depois vem mais. Porém, depois vem mais. Né? Então, linhas auxiliares, todos os vértices, eu ligo todos os vértices, que são aqueles barbantes, em direção ao ponto de fuga. Né? Ponto de fuga, esqueci até de colocar. Ponto de fuga, ponto de fuga. E aí, a partir daqui agora, o que é que eu faço? Vou usar o sentimento, vou trabalhar uma distância que não seria essa mesma distância real aqui, tem que ser menor. Vou trabalhar ela aqui, então eu tenho já a representação do quadrado inferior. A partir daqui agora, desses dois vértices, eu faço duas linhas auxiliares, né, em paralelo a essas linhas verticais, até tocarem essas linhas auxiliares, né, os barbantes. Onde eles se encontram, eu ligo os pontos. Ó, gente, tá meio assim, irregular aqui o desenho, né, porque a ideia não é que fique lindo o cubo, não. Mas, vamos lá, né, vocês estão entendendo. O entendimento é mais importante. Sei que o ponto saiu torto aqui fora do lugar, mas vamos lá. Quadrado, já mais um. Então eu tenho esse frontal, esse inferior, que está acima do meu nível do olhar, eu consigo ver o quadrado inferior, e esse daqui posterior, né, que é o oposto a esse aqui, o frontal. E agora o que eu faço? Pego esse vértice daqui, ligo para esse vértice, esse daqui também para esse daqui, e com isso eu tenho a representação do quadrado superior e os laterais. Com isso fecha, mais uma vez, esse entendimento do cubo, né? Ele aqui ele está planificado, e aqui ele está representado em perspectiva. Ficou claro isso aí? Eu espero que sim. Pronto, galera. Então é isso. Ó. A aula de hoje é basicamente isso aí. É vocês entenderem o conceito do que é a perspectiva, né? O desenho em perspectiva, as formas geométricas em perspectiva, e esse fundamento, que é um dos mais importantes. Assim, para mim, essa aula é uma das principais. Todas são, mas essa é bem importante, assim, ficar claro. Se você não entendeu, volta aí um pouquinho, tenta voltar, porque essa prática é importante. Construir, né, exercitar. Eu trabalhei hoje com um ponto de fuga, eu vou tentar ver se amanhã eu já largo o vídeo da forma com dois pontos de fuga, né, para poder já acelerar isso aí. Mas treine isso aí, se tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários aí. E vamos para frente, né? Treinar, tem que treinar, hein? Tem que treinar, e vai chegar uma hora que isso vai passar. Esse entendimento vai ficar e você vai conseguir associar ele a outras coisas. Né? Quer desenhar anatomia humana, quer desenhar um animal, quer desenhar um dragão em movimento, quer desenhar alguma coisa, enfim, seja lá o que for, isso aí é fundamental, beleza? Um abraço para todos aí, até a próxima.